Hoje a gente vai fundo em uma das obras mais marcantes do século XX, Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. A ideia aqui é explorar uma comparação que ele faz, uma comparação profunda e, vou te dizer, até meio perturbadora entre dois mundos bem diferentes, as Américas e a Ásia. E essa é uma viagem que vai muito, mas muito além da geografia. Para começar, vamos direto ao coração da ideia dele. Para Levi-Strauss, a grande diferença se resume a isso aqui. De um lado, a América, que ele define como um lugar de sítios naturais, onde a natureza ainda dá as cartas, sabe? É a protagonista. Do outro lado, a Ásia, um mundo que é totalmente dominado pela densidade humana, um lugar onde a própria humanidade virou a paisagem. Então, vamos começar pela América, né? Na visão do Levi-Strauss, esse é um continente definido pelo espaço, pela solidão, um lugar imenso onde a natureza parece que ainda comanda tudo. Pensa só nessa ideia. Na América tropical, a presença humana é tão pouca, tão rara, que ela quase some na paisagem. O ser humano não é o dono do lugar, ele é só mais um elemento ali, muitas vezes engolido pela imensidão das florestas, dos rios. O mundo simplesmente continua existindo independente da gente. E isso aparece até nas coisas do dia a dia. Nos mercados do Brasil, por exemplo, ele descreve as feiras como lugares de encontros individuais. A cesta de cada vendedor é um pequeno universo, um testemunho da liberdade preservada. Existe uma relação direta, pessoal, uma expressão de quem aquela pessoa é, algo que o espaço ainda permite que aconteça. Agora a gente vai fazer uma virada de 180 graus. A experiência que Levi-Strauss teve na Ásia é o completo oposto. É um mergulho total no que ele chama de maré humana, uma sobrecarga para todos os sentidos. E o contraste, nossa, é gritante. Lembra daquela descrição do mercado brasileiro mais calmo, individual? Agora, olha só a lista de mercados asiáticos que ele descreve. Calcutá, Delhi, Agra, Dhaka, Peshawar. A escala é outra, completamente diferente. A gente não está mais falando de indivíduos, mas de multidões. E com essa multidão toda vem uma verdadeira explosão sensorial. Levi-Strauss praticamente nos leva para lá. Pirâmides de pêssegos, o cheiro de jasmim no ar, o brilho dos tecidos, o som dos artesãos trabalhando. É um caos vibrante, onde a sua individualidade meio que se dissolve numa experiência coletiva avassaladora. Só que para o Levi-Strauss, isso é muito mais do que uma simples observação de um viajante. É o ponto de partida para uma reflexão filosófica bem mais profunda. O que essa diferença brutal entre os dois lugares realmente nos diz sobre a condição humana? É aqui que a gente entra no núcleo do argumento dele. A questão central não é apenas a diferença entre culturas, mas sim o impacto que a densidade de pessoas tem na própria estrutura da sociedade e principalmente da liberdade. Para ele, a tal da densidade humana não é só um monte de gente junta. É o ponto em que os seres humanos se tornam tão, mas tão numerosos, que aquela relação entre o indivíduo e o espaço, entre quem observa e o que é observado, simplesmente se quebra. As pessoas não estão mais em uma paisagem, elas são a paisagem. E isso leva ele a uma conclusão, olha, bem sombria. A lógica é mais ou menos essa. A densidade populacional extrema leva à perda do espaço físico. A perda desse espaço corrói a liberdade e acaba criando uma sociedade onde as pessoas são forçadas a uma espécie de servidão mútua. Todo mundo fica preso às ações e à simples presença de todo mundo. Então, aqui está o pulo do gato, a ideia mais forte. Para Levi-Strauss, a liberdade não é um conceito abstrato, não é uma lei escrita num papel. É uma realidade física, uma consequência direta do espaço que uma pessoa tem para si. Quando esse espaço desaparece, a liberdade vai junto. E é exatamente nesse ponto que a viagem de Levi-Strauss se transforma em um aviso, uma profecia bem sombria, e não só sobre a Ásia, mas sobre o destino de toda a humanidade. Ele argumenta, por exemplo, que a Índia já lida com o problema da superpopulação há mais ou menos 3.000 anos. Ou seja, isso não é um fenômeno de agora. É uma condição histórica que moldou profundamente aquela sociedade, forçando as pessoas a criarem formas de coexistir em espaços cada vez menores. E o custo final dessa maré humana, segundo Levi-Strauss, é terrível. É uma desvalorização do próprio ser humano. Quando as pessoas são forçadas a viver tão espremidas, elas começam a tratar umas às outras como se fossem obstáculos e não como indivíduos. Essa proximidade excessiva acaba gerando uma indiferença que corrói a essência do que nos torna humanos.
E aqui vem a conclusão, que é de arrepiar. Para Levi Strauss, a Ásia não era só um lugar exótico para visitar. Era um espelho, uma imagem do futuro que aguarda o resto do mundo à medida que a população global não para de crescer. O que ele viu lá, na verdade, era uma prévia do nosso destino coletivo. A visão do Levi Strauss é de décadas atrás, mas talvez ela nunca tenha sido tão relevante quanto hoje. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Nessa nossa busca sem fim por conectar o mundo, por encurtar distâncias, será que a gente não está, sem querer, eliminando aquele espaço vital que precisamos para sermos verdadeiramente livres?